Boa tarde, professor Palomares aqui na área novamente com você em mais uma live sobre hoje um tema extremamente polêmico que é justiça gratuita, mito ou realidade. Então essa live faz parte aí do projeto Eu, Você e o Direito e como de praxe ela vai ficar disponível aqui no IGTV para você depois se deliciar com o nosso diálogo e também no meu canal do YouTube, Professor Palomares. Então, se você quer me ajudar bastante em continuar a divulgar o saber jurídico de forma descomplicada e com convidados de peso, por favor, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva, deixe o like e depois, se puder ainda, deixe seus comentários lá que a gente faz questão de responder para você, tá bom? Então hoje estou esperando aqui o nosso convidado, o advogado, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB lá de Manaus. Ele também é conselheiro daquela seccional, Dr. Nicolas Gomes, e em especial ele hoje está comemorando mais uma primavera. É isso aí, hoje é aniversário dele e quem está ganhando o presente somos todos nós. Não é não, meu amigo? Grande Nicolas, seja bem-vindo. E aí, meu irmão, tudo bom? Como é que tá? Tudo na paz, tudo na paz, graças a Deus. Agora melhor aí, vendo você todo nessa estileira aí. Tô ajeitando aqui porque é improviso, né, cara? A gente ainda não tá É, profissionalizando aqui, né? todo mundo na correria, né? Sempre. Eu acabei de sair, não deu nem tempo de subir pro apartamento aí para fazer a live, senão eu ia atrasar bastante. Cheguei do escritório e falei, não, vai ser daqui de baixo mesmo. Vamos tocar o trem, vamos fazer o negócio fluir. Não, tá certo mesmo. E aí eu queria já, bom, inicialmente aqui, aos que não acompanharam, mas vão assistir posteriormente, quando postarmos o vídeo. Prazer imenso estar aqui contigo, meu Rodrigo Palomares. Uma amizade que nasceu num evento justamente com a OAB e que, com certeza, perdurará. Estou muito, realmente, orgulhoso de estar aqui convidado. Se puder aí, né, falar um pouquinho, colaborar um pouco, né, com a sociedade, com um pouco de informação, já vou ficar muito satisfeito. Nicolas, o seu áudio está cortando um pouquinho, tá? Bem pouquinho, tá? Quando Dando uma cortar, cortadinha. só me falar, se precisar que eu repita qualquer coisa, só avisar. Show de bola. Meu irmão, a honra toda é minha, pode ter certeza. Eu não vou comungar ela contigo, não, tá? Obrigado aí por você ter aceito o convite. E hoje, já partindo aí para o nosso tema, que é um tema um tanto quanto polêmico, quando eu compartilhei, Nicolas, para você ter uma ideia sobre o tema justiça gratuita, quando a gente fez esse compartilhamento nas redes sociais, eu tive várias pessoas que vieram no particular, no privado, falar assim, mas vocês vão falar sobre isso mesmo? Vão mexer num vespeiro, mas vão polemizar demais, tomem cuidado com o que vocês vão falar. Então, assim, primeiro recado que eu deixo com todo carinho e vênia a essas pessoas que vieram trazer essas advertências nós somos advogados, nós somos formados em direito, e se nós tivéssemos medo, nós não estaríamos na profissão que nós estamos. Segundo, nós temos a incumbência e o dever constitucional de dar informação para a sociedade, uma informação técnica, uma informação pautada em estudos, em bases empíricas. Então, não há por que temer o uso da nossa palavra como profissionais do direito que nós somos, né, Nicolas? Então, eu acho que é um tema importantíssimo que eu sinto falta da minha OAB e da OAB Brasil afora de dialogar junto ao Poder Judiciário com mais sensibilidade esse tema que é a gratuidade de justiça. Então, como você é o convidado e eu sou o anfitrião, você tem a incumbência aí, juntamente comigo, nessa 1 horinha de live,
de tentar desmistificar, explicar e exemplificar o que é justiça gratuita, requisitos para conseguir, para consegui-la perante o Poder Judiciário, abusos, entre outras coisas, que vai ser uma delícia o nosso bate-papo. Vai lá, meu amigo, é contigo. Com certeza. Bom, bola recebida aqui, da responsabilidade. Realmente aí, falar para todas as pessoas que estão acompanhando a gente, sabe que tem pessoas que não entendem muito, né, da parte técnica do direito, mas que, se a gente falar de, vamos dizer assim, realmente é muito importante. Bom, eu queria começar a nossa live um pouquinho sobre um tema acima da gratuita, o acesso a um princípio. Tá cortando bastante. Você tá com o microfone aí? Não, não tô. Não tô, não. Não? Deixa eu tentar colocar aqui, então, pro 3G. 4G, quer dizer? Tá no Wi-Fi. Ok. Tá no Wi-Fi e coloquei no modo avião. Viva a prestação de serviço de telefonia móvel no nosso país, de telefonia fixa, né? Isso é fantástico. Vamos lá. Enquanto o Nicolas vai transferindo aí, mudando a banda, né, da sua internet, vou lembrar novamente, essa live ela vai ficar disponível no IG, IGTV aqui no Instagram e depois lá no YouTube. Então aqui ao vivo você consegue participar e depois quem não participou fica lá disponível. Vai lá, é contigo, irmão. Será que melhorou? Melhorou pra caramba, parece que você tá aqui do meu lado agora. Então, bom, gostaria de iniciar, né, o nosso tema, lembrando que o nosso tema hoje é justiça gratuita, mito ou realidade. Por que nós escolhemos esse, como bem disse o Palomar, tão polêmico, como foi falado, né, como ele foi questionado no bastidores, como respeito falar sobre o mas o desafio foi colocado e aceito aí para ele. Bom, gente, inicialmente a gente quer falar sobre os constitucionais e eu arrisco dizer mais importante. Continuou cortando o som. Você tem algum fone aí, Nicolas? Eu tenho. Peraí. Tem? Agora eu lembrei. Tá, vamos lá. Agora sim. Agora, aproveitando a sessão, o momento, conhecendo o seu escritório. A bagunça ali. Olha lá. Ali. Aí, os bastidores de uma live, olha só, ao vivo. Só inserir aqui. É isso aí. Vamos lá. Colocar o fone resolve todos esses problemas. Agora sim, peraí. Olá. Aí. Agora, e aí? Agora fluiu, bonito. Melhorou? Pode mandar bala. Nossa, não tem nem comparação. Bom, então, vamos lá, gente. Falando um pouquinho sobre o tema justiça gratuita, mito ou realidade, falar sobre a gratuidade da justiça realmente é desafiador. E para falar de gratuidade da justiça, eu acho que a gente precisa tocar num dos pontos, num dos princípios, eu arriscaria que um dos mais importantes, né, da nossa Constituição Federal, que é o princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5º da nossa Constituição. Então, o princípio do acesso à justiça é justamente o Estado tutelar um problema de uma pessoa, certo? Então, é trazer a responsabilidade para dirimir conflitos, né? Ou, enfim, para promover realmente a justiça, no sentido literal da palavra. E aí, falando um pouco sobre gratuidade, a gente tem que fazer, né, vamos dizer assim, um link histórico, né? Inclusive, já deixando bem claro aqui a todos que preparei um roteiro, justamente como havia falado nos bastidores para o meu querido amigo Rodrigo Palomares, um roteiro para que a gente consiga partir de um local e chegar até onde a gente quer sem pular nenhum ponto, né? Sem pular nenhum ponto e falar realmente sobre essa linha do tempo da gratuidade da justiça. E aí a gente preparei aqui
né, segundo o Hélio Márcio Campo, né, que acredita que a gratuidade da justiça ela surgiu na época da Revolução Francesa, né, com a ideia de que parte não compensaria o juiz, que a parte não compensaria o juiz. Daí a regra de que o julgador ele não terá participação nas custas judiciais, né? Então, a gratuidade judiciária, ou justiça gratuita, ela é a espécie do gênero, tá, de assistência jurídica. E ela se refere à isenção de todas as custas e despesas judiciais, né, e extrajudiciais também, né, relativas aos atos indispensáveis ao andamento do processo. Ou seja, você, jurisdicionado, né, tem um conflito, né, tem um, vamos dizer assim, um litígio, e aí, para falar, inclusive, de litígio, eu acho interessante a gente definir, né, contextualizar, definir o que é lide, né, de forma técnica e de forma popular, né, lide, que é um conflito de interesses, né, que é qualificado por uma pretensão resistida, isso aí falando de uma forma técnica, mas veja, vamos exemplificar aqui. Se você, né, bater o carro, né, a partir do momento aí já surge um problema, um conflito de interesses, porque você bateu o veículo, causou dano material a outra pessoa, e aí chega com a pessoa para resolver, né, e você diz, não, eu estou certo, aí o cara, não, eu estou certo. Então, o que a gente tem aí? A qualificadora, né, do conflito, né, que é a pretensão resistida. A partir desse momento nasce a lide, então, a partir desse momento nasce um conflito que precisa ser solucionado. E aonde ele deve ser solucionado? Né? Na justiça. E aí o Estado, né, diante do seu poder, tem o poder conferido pela Constituição justamente para solucionar esse problema. Mas você não possui renda suficiente, vamos dizer assim, para arcar com um advogado ou com as custas judiciais, mas precisa resolver o problema, certo? E aí você socorre ao princípio constitucional, né, previsto no artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição Federal, né, a gratuidade da justiça. É interessante, meu amigo Rodrigo, nós falarmos que essa questão da gratuidade, ela é uma questão que ela não é de hoje, ela é quase centenária, né? Aliás, se a gente for partir do princípio de que ela surgiu na Revolução Francesa, né? Então, aqui no Brasil, em 1950, através da lei número 1060, né? Que é uma lei que, inclusive, já veio sofrendo alterações, atualizações ao longo do tempo, né? E a lei 1060, ela trata justamente dessas questões da gratuidade da justiça. Então, assim, esse instituto, ele é uma matéria de ordem processual. Haja vista a gratuidade judiciária, ela está condicionada à comprovação pelo postulante, por quem pede, no caso, da sua carência econômica. Então, aí você vê que o jurisdicionado ele tem que comprovar, né, segundo a lei, a sua condição financeira que justifique a gratuidade da justiça. Mas, com a atualização, né, das normas, você teve aí a 1060 atualizada pela 7.510 de 1986, né, que essa já falou um pouco sobre outro tema com relação a isso, né? Ela preconiza, dentre outros pontos, que basta a simples afirmação, né, na própria petição inicial de que o postulante não está em condições de pagar as custas do processo de honorários de advogado, né? Inclusive, em hipótese alguma, eu fiz questão de frisar esse ponto, tal declaração ela deve ser prestada de próprio punho ou qualquer outra condição. Então, aí você tem, por exemplo, escritórios que atuam ad êxito, ou escritórios que pegam causas pro bono, ou até mesmo a nossa nobre Defensoria Pública, né, que é um órgão de fundamental importância para o acesso à justiça, né? E então, assim, você vê que o jurisdicionado ele pode socorrer, obviamente, caso necessite, do princípio, né, do benefício do Instituto da Gratuidade da Justiça. Sobre essa questão, por que eu trouxe, né, à baila esse tema? Quando foi falado que é um tema polêmico, a gratuidade da justiça, e é mesmo, né?
porque nós temos aí uma série de leis, uma série de normas que socorrem o jurisdicionado, o cidadão, né, para que goze desse benefício, né, do acesso à justiça, da gratuidade da justiça. E, infelizmente, nós nos deparamos com muitas decisões judiciais de indeferimento da gratuidade da justiça, ou, ainda mais, de decisões que solicitam coisas que a lei não prevê, entendeu? Então, assim, poxa, se eu sou uma pessoa que não tenho condições de arcar com as custas, certo? E na petição inicial, o meu advogado ou o meu defensor público, né, geralmente quando, falando de uma forma mais natural, mais atual, realmente quem é assistido da Defensoria Pública realmente não enfrenta tanto, né, esse problema da gratuidade. Mas um advogado que tem que informar, né, que tem que solicitar a gratuidade da justiça para o seu cliente, realmente este sim, em sua maioria, sua ampla maioria, sofre com esse tipo de decisão, né? Aí o teu cliente, o juiz solicita uma declaração de imposto de renda, e hoje em dia a gente sabe que a maioria das pessoas, infelizmente, nem declara imposto de renda, então, assim, não tem um documento público que realmente comprove a sua realidade. Aí você tenta comprovar de outras formas, com seu extrato bancário, ou, enfim, com fotos da sua condição, da sua residência, certo? E mesmo assim... Oi! Esse café tá cheiroso, hein? Chegou aqui o cheiro. Passei agora. Então, assim, você se depara com esse tipo de situação em que o Estado, certo, embarrera o princípio do acesso à justiça. E aí a gente fala o seguinte, né, que lendo o artigo 5º da Constituição, inciso 74, né, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Aí eu vou falar de um caso, por exemplo, particular meu, de um cliente meu, na verdade é um casal de clientes, que teve um problema com uma construtora, certo? Ele, o marido, ele tem uma marcenaria, certo? Não muito grande, é uma empresa familiar, que já estava ruim antes da pandemia, e durante a pandemia teve praticamente todos os seus serviços interrompidos, né? Então, assim, ficou numa situação financeira bastante complicada. Ela tem a formação de contadora, mas não atua, e atua realmente como dona de casa. Então, não trabalha, certo? Ela cuida da casa. E não é só, né, cuidar da casa. A gente, só para contextualizar aí, que realmente é uma tarefa realmente muito difícil. Então, assim... Nicolas, eu até utilizo assim, se você tem uma parceira ou um parceiro que trabalha em casa como do lar, na realidade, depois do contato que eu tive com a doutrina do desvio produtivo do consumidor, na realidade eu vejo que esse trabalho do lar é fundamental para fazer com que libere recursos produtivos do outro parceiro conjugal. E esse recurso produtivo do parceiro conjugal justifique-se mediante o investimento do tempo de vida daquele que ficou no lar, sacrificando economicamente para estar ali o seu tempo. Entendeu? É muito interessante mesmo. E hoje, com a pandemia, nós estamos fazendo home office e a gente vê o quão difícil linkar as duas situações. Lavar louça, cuidar de filho, arrumar quarto, cama, advogar, estudar, manter o traje, os horários, resolver problemas, mas também com as atividades do lar. Então, isso daí é um desafio, está sendo um desafio, acredito eu, para todos nessa pandemia, para ver o quão importante e respeitável é essa, não vou dizer profissão, mas essa função do lar, né? Eu ia até pedir para você, meu amigo, se puder fixar aqui na aba o tema da nossa live, que acho que para facilitar até para as pessoas que estão entrando agora, vi aí um abraço aí para o meu querido amigo Renato Batemarco, a minha vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, a doutora Karina Câmara, está presente aí. Maravilha! Mário Negreiros, enfim, várias pessoas queridas
estão acompanhando, o Pan Avelino. É, nós já tivemos a diretoria inteira em peso aqui da Comissão de Defesa do Consumidor de Cuiabá, Mato Grosso. Tem uma galera que tá tão pesado o link aqui que é capaz de ele cair. Doutor Vicente Dilkes aqui. Gente boníssima. E o pessoal quiser ir interagindo e tirando dúvida, né? Nicolas, eu já quero polemizar. Eu não estou muito afim de ficar. Eu tava chegando lá. Não. Eu acho que tu pode polemizar. Levanta essa bola aí. Vamos pra bola. Vamos lá. Olha só, a gente tem o seguinte. Existe a lei da década de 50, 1060, existe a Constituição de 80, existe a legislação, que é a atualização de 70, né, 80, isso. E a gente tem também o novo Código de Processo Civil. Artigo 98. O novo Código de Processo Civil, 98, pelo menos para as pessoas físicas. Vamos polemizar um pouquinho. Advogados que atuam muito em juizados especiais. Juizado especial, para o pessoal que está nos assistindo, ele tem isenção de custas e despesas processuais em primeiro grau, mas se porventura você precisar recorrer, o recurso inominado, que é o recurso próprio do juizado especial, ele vai ter como preparo recursal, ou seja, pagamento de custo, ele vai ser oneroso. E essa onerosidade, essa despesa que a parte vai ter, ela vai englobar tanto o primeiro grau quanto o segundo grau. Então, hoje, para você ter uma ideia, o custo de um recurso inominado, aqui em Mato Grosso, ele é 3 vezes ou mais caro do que um recurso de apelação civil na justiça comum. Tá? Hoje, um recurso inominado está em torno de R$ 1.060 e um recurso de apelação R$ 300. Será que em homenagem à Lei 1060? Não sei. E o recurso de apelação está uns 300 e lá vai fumacinha, R$400. Então é praticamente 3 vezes o valor. Onde eu quero chegar com isso? Não que todos que ajuizam ou que demandam no juizado especial necessitam da gratuidade de justiça. Muito distante desse raciocínio. Mas o Código de Processo Civil, por si só, ele diz que presume-se necessitado de gratuidade de justiça a pessoa física que o requerer. É presumido, opelegis, presumido, pessoa física. Isso. O que tem acontecido muito aqui na nossa região, que a gente dialoga muito em grupos e comissões temáticas da OAB, é uma verdadeira caça, né? Caça não da parte contrária, aquele que solicita a gratuidade de justiça, mas do próprio Poder Judiciário. Nós temos conhecimento, por exemplo, e isso é fato comum e notório, de a parte ela ser financeiramente hipossuficiente, ela solicitou a gratuidade de justiça, e quando solicita a gratuidade de justiça é indeferido pelo próprio juízo de ofício, informando, inclusive, que fez pesquisa em Renajude e constatou que a parte tem veículo e, portanto, nega a gratuidade de justiça. Já tivemos conhecimento também de situações em que o próprio juízo faz uma análise da vida pregressa, vamos dizer assim, patrimonial, baseado em redes sociais, porque viaja bastante, porque está em locais exóticos, então, portanto, ostenta, né? Ostenta e é incompatível a vida que ele ostenta com o pedido de gratuidade de justiça. Né? Semana passada eu tive um só para complementar, que foi indeferida, veja bem, apenas porque o meu cliente tem a formação de engenheiro civil. Pois é, a gente parte aí de alguns entendimentos que não há fundamentos, há apenas argumentos. Né? E argumento e fundamento são duas coisas bem distintas. Um argumento sem fundamento, ele beira a própria barbárie. A gente retorna à época da arbitrariedade, à época medieval, sem a técnica do direito. Então, a gente tem várias situações que extrapolam o razoável e que muitas vezes, e aí entra um problema da classe em si, que muitas vezes o advogado é um profissional liberal.
Tá? Ele é um autônomo, um profissional liberal. Então, como que é que funciona? Né? Eu não vou entrar no trocadilho da diferença técnica, que é liberal, que é profissional e tal, mas aqui deu para entender, a galera aqui está entendendo. Então, você quer, como advogado, você, para sobreviver, você ganha dinheiro em cima da sua defesa. Então, geralmente, como eu estava falando de juizado especial, o que acontece? Há o indeferimento da justiça gratuita. Vamos supor que o seu cliente realmente ele necessita dessa justiça gratuita. Ele não vai ter R$1.000. Às vezes ele está discutindo um óculos que quebrou que custa menos que R$200. Né? E aí ele vai lá e vai discutir a indeferida da justiça gratuita. Aí o advogado ele tem a opção de fazer o quê? Mover um mandado de segurança contra essa decisão, porque não cabe recurso de agravo. Ele vai mover um mandado de segurança. Aí você vai na tabela da Ordem dos Advogados, o mínimo para mover um mandado de segurança é R$7.000. O advogado, ou ele vai atuar como defensoria pública e vai passar fome e vai quebrar, ou o cliente vai deixar quieto e vai ter negado o acesso à justiça. O que acontece na prática? Negado o acesso à justiça. Né? Então a gente tem situações muito delicadas. Eu também tento ver, muitas vezes, Nicolas, o lado do próprio Poder Judiciário, porque a gente também tem o conhecimento que muita gente pede sem necessariamente necessitar. Mas vamos lá. Se eu tenho o Poder Judiciário e é um poder em que ele é inerte, né, e que ele não pode investigar porque não lhe compete, porque ele pode até confundir como parte, por mais que tenha o princípio da cooperação, como é possível, se a parte solicitou e a outra parte não contestou, é o judiciário que vai contestar? Aí eu vou jogar essa pergunta para você. O judiciário, ele pode fazer isso? E vou além. Se ele faz isso, ele atua na defesa dos interesses de quem? Da parte contrária ou do próprio Poder Judiciário? Até fazendo uma observação, é interessante esclarecer aqui para quem está ouvindo que para quem está assistindo, que sobre essa questão da negativa por parte do judiciário, né, da gratuidade, da assistência jurídica gratuita, né, é bom lembrar que a outra parte pode impugnar, né, diferente do... A qualquer tempo. A qualquer tempo a justiça gratuita pode impugnar a justiça gratuita, inclusive em grau de recurso, né? Então, assim, por que e outro detalhe, que eu acho um detalhe muito interessante, né? Recentemente, acho que tem umas 2 semanas mais ou menos, conversei com um amigo meu que é juiz, inclusive do juizado, pró-consumidor, do nosso time pró-consumidor. Então, assim, a gente estava conversando justamente sobre essa questão da gratuidade. Olha só que absurdo. Se você, né, propõe uma ação judicial perante o juizado especial, né, e chega um momento em que você está aí resignado, não gostou da sentença, né, e necessita interpor um recurso, né, um recurso inominado. E você é beneficiário, né, em tese, da gratuidade da justiça, você merece ser beneficiário dessa prerrogativa que a lei confere, que a Constituição confere aos necessitados, e você faz esse pedido. Quem analisa esse pedido é o juiz do acó, é o juiz que proferiu a sentença, é o juiz que pode ter a sentença reformada. Então, vê como há uma contradição, uma incongruência muito grande, e isso tem que mudar. E além disso, deu uma travada aqui, já voltou. Por que um juiz defere a gratuidade da justiça de uma forma simples, de uma forma harmônica com a lei, e outro juiz, como você disse, sobre argumentos, indefere a gratuidade da justiça, como se pudesse fazer algo que não fosse provocado. A gente entende o princípio do livre convencimento, a gente entende que o juiz, se houver indícios de que a parte não é merecedora do benefício da gratuidade da justiça, a gente entende que o juiz pode pedir a comprovação, mas isso não é regra. Isso é exceção, certo? Exato. E o que se vê... E o juiz que procura esses indícios, né? O juízo que procura esses indícios. Né? Exatamente. Isso eu acho complicado. Então, assim, eu acho que depois dessa conversa, inclusive, com meu colega,
nós chegamos à conclusão, a seguinte conclusão: já passou da hora, a gente tem que propor um IRDR, a Comissão do Consumidor aqui, a gente já está preparando isso, um IRDR justamente sobre essa questão da gratuidade. A gente tem que ver também essa questão do juízo de admissibilidade recursal sobre os juizados especiais, porque tá uma bagunça, entendeu? Eu particularmente, em razão de toda essa bagunça aí, de total insegurança que tem causado a todos, isso não é particularidade do meu estado, eu sei que aí também, no Brasil todo. Eu particularmente, quando um cliente procura o escritório, eu falo das benesses de não se litigar no juizado. É totalmente o oposto do que eu falava há uma década atrás. Há uma década atrás eu falava, olha o benefício que você tem em litigar no juizado especial. Porque no juizado é mais célere, porque o juizado é mais rápido, menos oneroso, meus honorários serão mais, os seus investimentos nos honorários serão menores. A roda gira Hoje mais não. rápido. Exato. Hoje é o contrário, porque tem tanto filtro, mas são filtros que não são legais. Não são legais. E está passando da hora de transformar esses filtros, ou transforma eles em legais até com um incidente de repetição aí que você está falando, né? Então vamos fazer um recurso repetitivo, e esse recurso repetitivo vai lá, e aí o pessoal define, não, para ter gratuidade de justiça tem que comprovar mediante documento, acabou. Então você que vai pedir, você já pega e já junta vários documentos. E se não tiver como comprovar, como aquele cliente paupérrimo que te procura, que não tem declaração de imposto de renda, que os documentos nenhum estão no nome dele. E aí? Como que faz? Não ganha justiça gratuita? Até fazer apenas uma analogia, a grande injustiça, e eu digo injustiça porque é realmente você tolher o direito de acesso à justiça do cidadão. Você embarrear, como eu falei no início, quando você propõe pelo menos aqui a gente volta e meia, e não é difícil, volta e meia se depara com esse tipo de situação, você propõe a ação, você tenta aliar comprovante de renda, de residência. Não está no meu nome, tudo bem, faz uma declaração. Cara, acredita, tem juiz ainda que diz, não, tem que ser de água, luz ou telefone fixo. Então, assim, pelo amor de Deus, é uma coisa que só atrasa, né? Só atrasa. Sim. Se eu estou propondo ação, para que eu vou mentir meu endereço? Né? Para que... Então, assim, são questões assim que realmente têm que ser superadas, já está na hora. E essa questão da gratuidade é uma questão muito sensível. A gente sabe que... Bom, eu confio na magistratura, mas a gente sabe que tem esses pontos que são muito delicados e eles merecem ser revistos. Não é momento para orgulho, vaidade. Isso tem que ser revisto logo. O jurisdicionado está sofrendo. E aí, falando sobre o consumidor, né, que é o maior cliente do juizado especial, uma vez que a maioria, acredito que, eu não vou arriscar percentual porque eu não tenho embasamentos técnicos, mas acho que em sua maioria os juizados especiais julgam, né, processos julgam ações relacionadas ao direito do consumidor, relacionadas a relações de consumo. Então, assim, o consumidor hoje brasileiro realmente está sendo cada vez mais desprestigiado. Seja as questões, as problemáticas do juizado especial, seja com as questões das problemáticas do governo federal, na edição de suas medidas provisórias totalmente ilegais, inconstitucionais, absurdas, né, que realmente colocam a carga para o consumidor e para o cidadão brasileiro. Eu fico imaginando agora, nesse momento de pandemia, né? E continuando falando de pessoa física, a gente nem entrou na pessoa jurídica. Sim. A pessoa física, como é... Primeiro, o processo ele não é sigiloso, em regra ele é público. Sim. Quando eu solicito uma prova, como no caso, declaração de imposto de renda, essa prova é sigilosa. Eu não posso abrir ao público isso daí. Isso daí é um documento sigiloso, um documento fiscal. Agride a intimidade da pessoa. Olha o absurdo que nós chegamos de querer saber
a privacidade, mas deixar o juízo pode requisitar, sem problema nenhum. Mas eu não posso, num processo público, deixar este documento aberto para qualquer pessoa verificar, para eu comprovar a regra, gratuidade né? de justiça. Isso é Aliás, como constitucional. regra não, sob hipótese alguma, né? Exatamente. Até mesmo quando você pede um infojude na época de execução no processo, na fase de execução, o infojude ele fica disponível para a parte que requisitou em cartório. Você não tem acesso àquela informação de forma pública, porque é um documento sigiloso. Ele só perde o grau do seu sigilo com a quebra do sigilo requisitado em processo específico ou tutela provisórias específicas, mas não para fins de gratuidade de justiça. Olha a inversão de valores que nós temos. Tá? Uma outra situação, nós temos o princípio da inocência na Constituição Federal, leia-se o princípio da verdade até que se prove o contrário. Então, se eu estou me autodeclarando nesse sentido que eu sou hipossuficiente para pagamento das custas processuais e demais despesas, sem que me onere demasiadamente ou me desfalque com as minhas obrigações ordinárias, eu sou pobre nos termos da lei. Não pode, pura e simplesmente, de forma inquisitorial, o próprio poder que vai me julgar, me investigar. E aí a gente está vendo o exemplo do STF, né? O exemplo vem de cima. Então, como é possível? Como é possível? Então, eu solicitei a parte conteste, porque também pode ser considerado como estratégia de defesa, contestar a gratuidade de justiça e limitar o acesso à justiça. Agora, quando o judiciário faz o papel de parte contrária, eu não preciso mais pagar advogado na outra parte. O filtro econômico, veja bem, nós estamos filtrando também aqui um determinado conteúdo da petição, né? Mas se for para filtrar economicamente, não tem filtro melhor do que custas judiciais. Quantas e quantas pessoas deixam de litigar porque não tem dinheiro para acessar a justiça? A justiça é muito cara. Eu vou mais além. Sobre essa questão do filtro econômico do judiciário, que são as custas, para quem está aí nos acompanhando, a gente está falando sobre justiça gratuita, né? Mito ou realidade. Sim. Então, as custas realmente são o filtro econômico. Aí vamos um pouquinho mais além, falar sobre um pouquinho sobre o direito do consumidor. Você, consumidor, tem um problema, né? Como um amigo ontem veio me socorrer a mim, que estava sendo cobrado por uma empresa, uma companhia telefônica, né? Com 3 letras, começa com T, e ele estava sendo cobrado por uma linha telefônica com DDD lá de Goiânia, DDD 62. E ele nunca nem foi para Goiânia, não tem nada, não tem relação nenhuma. É realmente uma cobrança devida, mas já é a terceira cobrança que chega na casa dele, dessa linha telefônica, no valor de R$62, 64, 62, então e é por aí. E daí você vê quantas pessoas, né, não só com relação à companhia telefônica, não tem esse tipo de problema e estão desencorajadas, né, por conta desse filtro econômico. Certo? Sim. Porque, não vou não, tem o risco de eu perder, tem o risco de eu ter custas. Aí, beleza, que você entre no juizado, tá tranquilo, não tem custas iniciais, né? Pelo menos em tese, dependendo da situação, né? A gente sabe que lá na frente, se a pessoa der causa para a extinção do processo, enfim, uma questão mais lá na frente. Então, assim, inicialmente não tem custas, mas aí você sofre com uma sentença de improcedência, às vezes falando, inclusive, sobre o mero aborrecimento, né, professor Palomares? E aí você é realmente provocado a promover um recurso, a interpor um recurso inominado, e aí você esbarra nesse filtro econômico. E aí o teu cliente diz, não, teu cliente tem dinheiro, teu cliente, assim, em tese, ele teria como marcar, mas ele não está disposto, poxa, a ter que despender de dinheiro para provar uma coisa que ele tem razão.
E Sim. aí é essa questão, são essas pessoas que são a maioria das pessoas que sofrem com esse tipo, né, de problema, com esse filtro econômico. Então as pessoas acabam abrindo mão dos seus direitos por conta desse filtro econômico. E aí eu provoco, será que isso é justo? Será que isso é certo? E fora outra questão também, né? O Poder Judiciário, ele já é fomentado por recolhimento de tributos de todos do Estado, fora os repasses. Então, o que acontece? A custa, ela se equivale à modalidade de taxa para fins tributários, né? Então, ela se equivale à modalidade de taxa. Então, seria um serviço prestado, uma célula do Estado prestando serviço para você de forma individualizada. Tá? Então, por isso que justifica pagar as custas judiciais, porque você está tirando todos os servidores públicos para te prestar um serviço divisível, né? A gente sabe que não é de graça. Se vai ter qualidade ou não vamos entrar no mérito. Mas é um serviço público divisível, individual, então uti singular, e por isso que tem a natureza jurídica de taxa. Então é tida como um tributo, de forma compulsória você tem que pagar, né, se você vai utilizar desse serviço. Mas nós temos que recordar também que todo o Poder Judiciário já vem de um orçamento prévio, e esse orçamento prévio já consta lá proveniente do recolhimento dos demais tributos, em especial impostos, que fomenta todo mundo. Né? Legal. Então, por que essa caça desenfreada em não conceder a justiça gratuita, em especial para pessoas físicas? Porque a pessoa jurídica, ela tem que comprovar, isso está na lei. A pessoa jurídica pediu gratuidade de justiça, ela tem que comprovar com documentos, balancete, entre outras coisas. Isso é inquestionável. Mas nós vamos trazer aqui a polêmica da pessoa física, né? Então, a pessoa física, ela quer a gratuidade de justiça, ela tem direito à gratuidade de justiça, ela até tem como comprovar essa gratuidade de justiça, mas ela não comprova no primeiro momento porque ela sabe que ela tem o direito de requisitar essa gratuidade de justiça apenas com requerimento, porque a lei presume que ela, a partir do momento que requer a gratuidade, ela tem esse direito, salvo, como você bem disse, Nicolas, se houver indícios, né? Mas quem vai trazer esses indícios para o juízo? Esses indícios, segundo a melhor doutrina, a academia como um todo, é a parte contrária, não o próprio Poder Judiciário. É a parte contrária que vai trazer indícios para juízo de convencimento do magistrado para que ele despache no sentido de que a outra parte comprove o alegado, sob pena de revogar os benefícios da assistência judiciária gratuita e incorrer nas penalizações que a própria lei traz. Olha só. Professor Palomares, inclusive, aproveitando aqui, está nos assistindo o meu, vamos dizer assim, meu mentor, meu ex-chefe da Defensoria Pública, defensor público, Dr. Péricles Júnior. Show. Queria mandar um abraço. Maravilha. Tá? Inclusive, show de bola. Um tema umbilicalmente ligado à Defensoria Pública, que é a justiça gratuita. Estamos falando aqui sobre justiça gratuita, mito ou realidade. E aí, com o showman, professor Palomares, é um show à parte as aulas dele. E vamos falar aí, pode continuar, professor. Então, Nicolas, e é isso você parar para analisar realmente. Se o jogo fosse jogado conforme as regras e não tivessem esses abusos, eu digo até em artigos científicos já publicados, abuso de jurisdição ou jurisprudência defensiva, a gente chama isso daí tecnicamente, nós teríamos ainda a situação da condenação daquele cidadão que utilizou dessa prerrogativa do artigo 98, indevidamente, ele vai pagar em até 4 vezes o valor, tá, da declaração. Eu não lembro agora o montante se cai sobre o valor da causa ou sobre o valor da custa. Você vê que existem esses mecanismos para justamente punir, para penalizar quem o utiliza indevidamente, o Instituto da Gratuidade da Justiça, e mesmo assim esse filtro ele é exacerbado, ele é exagerado, né? Principalmente nesse modelo aí que nós estamos falando, do recurso inominado, em que além de haver o filtro, né? Além de haver o filtro, quem julga esse filtro, quem faz esse filtro é o juiz do ACOL, que em tese seria o juiz, juiz competente, né? Isso realmente Vamos ser bem claros, a lei dos juizados especiais merece uma atualização urgente, né? Aqui em Mato Grosso, por exemplo, nós já discutimos
Eu estou falando não de ontem, tá? Eu estou falando de 10 anos atrás, Olha o quando Walter eu aí, o Walter presidi. Nunes, lá do Grande Procon, Walter. lá do Procon de Tocantins, não é verdade? Eu tive a oportunidade de discutir bastante a questão na turma recursal. A turma recursal a gente sabe que não é um tribunal, mas equivale a um, né, no ramo do juizado especial, porque é o juízo de segundo grau, mesmo não tendo segundo grau, é o revisor, vamos dizer assim. E nós não temos o quinto constitucional. Nós não temos nenhum Pois membro é, ou do Ministério Público ou da advocacia lá. São ou da eles mesmos julgando os defensoria, próprios enfim. processos. Nós não temos. Então, essa lei do juizado especial, que era para ser algo fantástico e que foi durante um tempo, ela perdeu a razão de ser porque trouxeram tanta complexidade para um rito tão simples que está gerando essa insegurança. E isso daí faz com que haja vedação ao direito constitucional do acesso à justiça. Isso daí faz com que haja um descrédito tanto do Poder Judiciário quanto dos advogados que atuam no juizado especial. Por que a gente fala dos advogados também? Às vezes, o colega ele perde uma ação no juizado especial porque houve o filtro econômico e aí ele demorou para ter aquele cliente. Só que aquele cliente vai falar: meu advogado perdeu um atraso de voo que todos os advogados ganham. Mas ele foi recorrer, eu não tinha dinheiro para recorrer e eu perdi a ação. E aí o que acontece? Esse advogado ele vai perder provavelmente a indicação desse cliente para algum outro. Credibilidade. Exatamente. Então, é algo que não é benéfico para ninguém e não se entende o porquê dessa atitude de pelo menos o último quinquênio, os últimos 5 anos, 7 anos para cá, que tem havido essa política dentro aí dos tribunais, né? Dentro dos tribunais. Isso realmente é bem complicado e tem feito sangrar bastante a nossa nação. Eu fico imensamente entristecido, de verdade, com respeito a todos os argumentos contrários, mas eu fico muito entristecido em ter que sangrar inocentes em razão de algumas pessoas, alguns cidadãos que se utilizam de forma equivocada e aí todo mundo acaba sendo colocado na mesma vala. Isso é bem complicado. Meu amigo Tarso Riso entrando aí, aqui de Manaus, atualmente está lá em Tocantins também, como promotor de justiça. Grande amigo, um abraço. Aí, Estamos falando aqui aí sobre justiça sim, gratuita, Tarso. é. Pois é, então Vamos realmente, lá. Palomares, é complicado, né? Essa situação, realmente a 9.099 ela merece uma atualização, né? E eu acho que está faltando um pouco dos nossos governantes justamente ter esse tipo de iniciativa. Aliás, arrisco dizer aí que a ordem, né, da Ordem dos Advogados, tem tanta atribuição e tanta credibilidade, né? Porque a maioria, né, das pautas que demandam, que influenciam, né, a coletividade, justamente partem da Ordem dos Advogados. E aí gostaria de enaltecer, realmente é um trabalho árduo, é um trabalho gratuito, mas, e quando eu digo gratuito, falo com relação a dinheiro. Eu, como presidente da Sim, Comissão do Consumidor, ganho a mesma coisa, né, do que o presidente, nosso meu querido presidente Marco Aurélio Schoi, que é simplesmente nada. A gente não ganha nenhum salário, não tem nada, a gente trabalha de forma gratuita, né? Então, só para legitimar, na verdade, essas bandeiras que nós levantamos. Você, inclusive, que é autor de uma das teses que eu julgo que, na atualidade, realmente, a questão do mero aborrecimento para o direito do consumidor fez toda a diferença, inclusive isso foi dito, né, em público por nada mais, nada menos que a professora Cláudia Lima Marques, que é o Pelé, né, do direito do consumidor. E sim, foi realmente bem legal. essas bandeiras que nós levantamos, que nós discutimos, que nós trazemos a público para informar, né, para mostrar para a sociedade que existe esperança, né, que esses temas delicados estão sendo discutidos sim, que esses temas tão delicados vão ser objeto de brigas realmente, e aí eu digo brigas porque a gente vai encontrar resistência com relação a Sim, esse tipo de demanda. Veja bem que propor o IRDR, por exemplo, sobre a gratuidade da justiça,
A gente, como você falou, vai mexer no vespeiro. Inclusive, quem vai julgar isso é a magistratura, Sim, não é verdade? Então, sim. realmente questões delicadas, questões polêmicas, mas questões que precisam ser discutidas. Como você falou no início da live, advogar não é fácil, e como diz meu presidente Marcos Choi, a advocacia ela não é para covardes. A advocacia é um mistério que demanda muita responsabilidade, sim, como todas as outras profissões, sem desmerecer nenhuma profissão, mas me perdoem a todos, a advocacia trata diretamente com a sociedade, né? São direitos que são realmente, vamos dizer assim, levados à batalha pela advocacia, Sim. pelo advogado. É. Ó, nós temos aí mais 5 minutinhos, tá me mostrando o relógio aqui, Bacana. tá? Estamos caminhando aí para o final. Tudo que é bom dura pouco, O né, irmão? que passa muito rápido, passa muito rápido. E o que eu gostei muito dessa época aqui da tecnologia, das lives, é que a gente fica próximo de pessoas tão queridas, né? Então, poxa, já Verdade. estou fazendo a live aqui contigo, fiz com o Cássio, fiz com o Nicolas Pelato, fiz com a Pô, mano. Renata, com o Jason, uma galera de peso aí, Brasil inteiro, Brasil inteiro. Então, cara, Só show de fera, bola. cara. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro é assim, algumas dicas. Isso não quer dizer se você tem um escritório que já tem um capital de giro bacana, que tem substância financeira, vamos dizer assim, né? Mas, Gordura, né? vamos supor, você, gordura. Nada impede, quer driblar esse filtro que o judiciário está fazendo, já que entre poder econômico e justiça não existe muita conexão, entendeu? Até mesmo quando a gente estuda isso daí em direito econômico é bem interessante. Mas quer burlar? Coloca no seu contrato de honorário que você pode antecipar as custas do processo e que no final vai ser descontado sobre o êxito ou vai ser cobrado independentemente do êxito na questão. Porque aí você consegue, isso daí não tem nenhuma falta, não é nenhuma, não Nenhuma é infração ética. contrário à ética, nenhuma infração ética. Então, se você tiver lá mileta, vamos supor que nem aqui, é R$ 1.000, né? Você tem mileta e você acredita realmente No direito. lá no direito do seu cliente, no trabalho que você fez, e o seu cliente ele não tem como pagar e não tem como comprovar essa gratuidade de justiça, antecipa para ele. Só que coloque isso no contrato, porque se você Óbvio. antecipar e ganhar e depois cobrar, tchau seus R$ 1.000, entendeu? Você Aliás, perdeu aliás, R$ 1.000. aliás, uma dica que pode ser até algo desnecessário de falar, mas só lembrando, viu, gente? Sempre faça um contrato de honorários. E sempre deixem tudo claro, né? Ponto a ponto, cláusula por cláusula. Existe um ditado que o combinado não sai caro, não é verdade? Então, É porque assim, né, Nicolas? Nós temos uma limitação interpretativa de que nós não podemos ganhar 50% mais um, né, do total do que o cliente vai exato. receber. Mas isso é interpretação, é discutível. Mas tudo bem, o tema da live não é esse. 50% mais um. Mas se, por exemplo, você tem 50%, só que você desembolsou para o seu cliente mais 2.000, que vai equivaler a 50% mais um, você não vai infringir eticamente na Não. sua profissão. Porque a natureza jurídica das verbas são distintas. Então, Sim. coloque no contrato de honorários, porque é o seguinte, você pode chegar e falar para o seu cliente, olha, eu estou antecipando para você, você quer que eu antecipe? Quer. Tenta registrar isso daí num WhatsApp, num e-mail, que seja, e o cliente te dando o ok. Deu o ok, paga as custas, recorre, tenho É, certeza é até que uma você coisa. vai burlar esse filtro, e burlando esse filtro, você vencendo, você ainda vai ter de volta atualizado esse valor que você desembolsou e seu cliente vai ficar feliz, porque vai bater no pé e falar, meu advogado, ele acredita em mim, Ele ele é até foda. desembolsa pelo meu direito e tal, e ainda vai espalhar isso daí para a galera e você vai ganhar muito mais cliente. É verdade. E assim, só uma questão também delicada, que é interessante que o colega advogado sempre deixe muito bem claro que o risco, né? Afinal de contas, o advogado ele exerce uma atividade meio e não uma atividade fim. Nós não podemos prometer resultado. Nós trabalhamos. Agora, o que a gente pode prometer é que o cliente vai estar muito bem assistido, né? Sim, Ele não vai ter nenhum problema com relação a isso, é o que eu deixo bem claro para os meus clientes.
nós desempenhamos uma função meio, uma atividade meio, não uma atividade fim, mas, obviamente, a gente fala sobre a probabilidade de êxito, né? Que é algo que deve ser falado com responsabilidade. Exatamente. Nicolas, estamos caminhando aqui para o final, então. Eu quero agradecer muito, é um tema fantástico que nós escolhemos. Não dá para trabalhar extremamente técnico numa live, então acho que a gente trouxe aqui realmente o suprassumo para a galera entender. Então, quem quiser tirar dúvidas, quem tiver dúvidas no decorrer aí do ano, pode entrar em contato com o Dr. Nicolas, pode entrar em contato comigo, Exatamente. Tudo aqui academicamente, para fins de informação mesmo, trocar, e a gente sempre está evoluindo com o pensamento jurídico. Meu irmão, muito, muito obrigado por ceder essa sua 1 horinha no dia do seu aniversário. Parabéns, obrigado pelo presente que você me deu, por esse vasto conhecimento. E obrigado mesmo do fundo do coração por ter aí aceitado dividir a telinha comigo. O presente quem ganhou fui eu, na verdade. Gostaria de agradecer. Olha a Fernandinha aí, olha a Fernandinha entrou no finalzinho da live. Um abraço, Fernandinha. Grande então, Fernanda. Gente boníssima. Gente boníssima. Queria agradecer, então, aí o convite. O tema realmente muito sensível, de extrema relevância, tanto para a advocacia quanto para a sociedade. E ficar à disposição aqui, meu amigo, para as lives futuras. Quando você quiser, você não pede, você manda. Você tem o meu respeito, minha admiração, gosto muito de você. E até a próxima, né? A gente fica aí ansioso por uma próxima live. Valeu, meu garoto. Um abração e vai curtir seu aniversário agora com sua família. Sim. E bebe uma por nós. Vou tomar uma. Mas aí, Tarcinho, um beijão. Tchau, gente. Tchau, Paloma. Valeu. Tchau. Valeu.